Eu sempre falo que a sua quantidade de problemas é, no mínimo, a quantidade de clientes que você tem. Hum. O contador é o médico do bolso, né? Exatamente, exatamente. Olá, pessoal, tudo bem? Danilo Catelani, da FX Sistemas. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre contabilidade para médicos. Ao meu lado, o CEO da FX, Valdemir. Oi, pessoal, como vão? Hoje a gente tem um convidado ilustre aqui, parceiro da FX já há muitos anos, né? Fico muito feliz em recebê-lo. É um prazer enorme ter você aqui conosco, Carlos. O prazer é meu de poder estar visitando vocês aqui e participando dessa live. Legal. Mais do que um parceiro, um cliente e um amigo. Carlos Maguetas, conheci ele há um tempo, eu considero como um amigo. Muito obrigado. Carlos, hoje a gente vai falar sobre contabilidade para médicos. E eu vejo que é um tema, ele é muito importante para os escritórios, né, para os contadores também, que às vezes deixa de enxergar essa oportunidade. Quando eu visitei o seu escritório, eu tive algumas conversas com você e eu percebi que você tem esse nicho, né? Além de atender várias empresas de prestação de serviço, comércio, você tem esse nicho de atendimento lá, que é da parte médica. Então, te chamei para trazer um pouco do seu conhecimento aí para a gente também. Gostaria de começar, antes de entrar no tema, né? Perguntar, né? Como é que você chegou até a contabilidade, Carlos? É uma longa história, né, Catela? Mas vou resumir aqui rapidinho. Como toda família, né? Comecei bem devagar, né? Desde os meus 16 anos comecei trabalhando e não fui servente de pedreiro, mas fui carceteiro, né? Aquele que senta pedrinhas nas Hum, calçadas. Meus hum, 16 anos eu comecei trabalhando ali. E passei por vários locais de trabalho e sempre guardo na minha memória todos os meus patrões, todas as pessoas que me ensinaram, né? Seu Anselmo lá nas Pedrinhas, o Paulo Roberto, no escritório de contabilidade, Ademir Gomes de Oliveira, Valdemir Maguetas, né? Depois, Buzola, Carlos Buzola, no hospital, foi meu chefe há muito tempo. E nesse período de hospital eu conheci um rapaz chamado Norberto Francisco Fonseca Alves. Nunca vou esquecer, porque eu tenho gratidão, né, por essas pessoas. E esse é um contador de Catanduva, que está atuando até hoje. uhum. Eu acho que não usa o sistema FX Sistema, mas é um cara que diferente na contabilidade. E esse cara me colocou na contabilidade juntamente com alguns médicos, que eu posso citar o nome aqui, doutor Aleque Justo, doutor Carlos Eduardo Garcia, doutor Emanuel Zinese, foram pessoas importantes que eu tenho gratidão por ter me colocado nesse caminho de contabilidade, né? E também gratidão ao meu irmão, Dagoberto Maguetes, que vocês conhecem bem, né? Que depois, ele já é contador há mais tempo, né? Tem um escritório também em Paranaíba, e me deu todo o apoio para que a gente pudesse ter um escritório de contabilidade como é hoje. Uhum. E não deixo de agradecer a Lúcia, né, minha esposa, e meus filhos, pelo apoio que tem me dado todo esse tempo, porque realmente é uma profissão bastante difícil, né? Eu É. sempre falo que a sua quantidade de problemas é, no mínimo, a quantidade de clientes que você tem. Uhum. Você não estudou em Ilha, né, Carlos? Você estudou em outra cidade. Sim, eu formei contador graças ao Dagoberto, meu irmão, que sempre me incentivou, e a minha formação foi em Paranaíba, né? Em Ah, lá, Paranaíba, lá tem então. lá tem, foi em Paranaíba. Aí depois já prestei a prova, né, Do CRC, do né? CRC, né? E estamos aí, né, na contabilidade. Uhum. Enfrentando cada ano um desafio novo, né? Que esse nosso governo. Com certeza. Cada dia uma novela, uma situação que você tem que se desdobrar para conseguir caminhar. É bem Uhum. difícil. Então, eu já vou começar com a primeira pergunta sobre o tema, que é a questão do médico, né? Se ele precisa ser PJ ou se ele pode atuar como pessoa física. Ele pode atuar tanto como pessoa física como pessoa jurídica, Danilo, mas
é aí que entra o contador, né? Hum. O contador, ele precisa chegar nesse profissional e mostrar para ele a possibilidade de pagar menos imposto. Hoje, às vezes, a pessoa tem a dúvida: o que que o contador faz? É só emitir a guia e mandar, ou é só cobrar, né, o honorário? Não, não é. O contador, a obrigação do contador é apresentar para o cliente, no caso o médico, qual é a melhor tributação para ele. Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, ou se é o híbrido, né? Que a Hum. gente chama, que eu uso bastante também, né? Ele tem a jurídica e também tem a pessoa física. Então a gente chama isso de híbrido. E existem algumas possibilidades, é lógico, tem que ser muito bem analisado para que você não tenha problemas, que o contador também pode atender da forma pessoa física. Ah, tá. Me dá um exemplo desse híbrido, como é que funciona? Vamos exemplificar aqui o médico que atende Unimed, né? Então, a cooperativa Unimed aqui nossa, de Andradina, ela paga pessoa física. Então, todo o rendimento do médico, Uma aliás, pessoa. uma boa parte, né? Agora eles passaram os exames a ser jurídica, né? Mas toda consulta é pessoa física. Então, ele recebe lá como pessoa física. Então, ele precisa ter uma funcionária para que atenda a Unimed. Então, por que não usar essa situação para fazer um livro caixa para ele, né? Colocando essa funcionária, alguns gastos que ele tem como, como pessoa física, fazer um livro caixa para ele, né? Para que ele possa Hum. bater no imposto de renda pessoa física dele. Porque vai ser tributado como pessoa física, não tem jeito. E, Carlos, fugindo um pouco aqui da pauta aqui, veio um gatilho agora, né? Esse ano agora o governo obrigou a fazer aquele recibo eletrônico, Isso. né? Quando a pessoa jurídica, a pessoa também tem que fazer aquele recibo ou não? Como que funciona? Não, a pessoa jurídica ele vai emitir a nota fiscal Ele tem diretamente no site da prefeitura, né? No caso, que é nota de prestador de serviço. serviço. Nota de serviço. Para consulta, os credenciamentos hoje de convênios, né? Tipo Bem Saúde, Bradesco Saúde, Apvida, Bradesco Saúde, é tudo jurídico, né? Os convênios hoje já não credenciam mais a uma pessoa. pessoa física. Até para você hoje, o médico chega, por exemplo, lá no escritório e fala: olha, eu vou querer atender um convênio. Ele vai ter que abrir uma pessoa jurídica, porque a pessoa física é muito difícil ser aprovada, né? Só é aprovado mesmo se o convênio tem a necessidade daquela especialidade, senão eles nem analisam o Hum. processo, né? Então, hoje é feito na jurídica com a nota fiscal e as pessoas que não têm a jurídica vão precisar fazer o recibo eletrônico, né? Ele tem que entrar lá no ECAC, aprovar lá que ele vai emitir o recibo, né? E já é liberado para ele estar, tem um aplicativo da Receita Federal que ele baixa no celular e já começa a fazer o recibo ali. Interessante, eu fiz uma experiência, Valdemir, Hum. faz o recibo ali, cai imediatamente na conta do paciente lá, no ECAC do Hum. paciente, você já vê o valor ali. Já usa ali para imposto de renda. Já puxa então, automático para imposto de renda Vai também? puxar automático. A partir do ano que vem, já vai o recibinho mesmo, que a gente fazia, né? Vai lá no médico, dentista, pega o recibinho, leva para o contador. Não, vai estar tudo lá no Hum. ECAC, na hora que puxar, pré-preenchido. Até uma prática que é errada, eu trabalhei na minha adolescência, faz alguns meses, né? Num escritório, né? Ou seja, chegava no fim do ano, Hum, aí o paciente ligava para o médico: "Ô, me arruma uns recibos aí", e aí tinha que fazer o levantamento de quanto que gastou, e aí o escritório tinha que fazer esse recibo, né? Ou seja, você conseguia fazer um recibo em dezembro com data de um procedimento que ele fez em março, né? Já não vai mais poder fazer isso, né? não, não vai poder mais, porque a data retroativa para o recibo eletrônico é 60 dias, né? Então, vamos Hum. dizer, o imposto de renda começa em março, o prazo para recibo do ano anterior terminou dia 28 de fevereiro, né? Vamos dizer. Interessante. Então, a pessoa não vai ter mais essa opção de, na época do imposto de renda, procurar o profissional. Você falou aí que há algum tempo atrás você trabalhava no escritório. Hoje isso é recorrente ainda, viu, Valdemir? Porque a pessoa, ela vai no médico, Ela não está no preocupada com dentista, saúde, né? exatamente. Aí, na hora que ela vai fazer o imposto de renda, deu o imposto a pagar. Aí, a pessoa que está fazendo, o contador,
Ou quem está fazendo, você foi no médico ano passado? Ele falou, puxa, fui lá no fulano. Aí ele volta lá para te pedir o recibo. Então a gente tem orientado, eu orientei meus clientes, né? Tenho orientado ainda, né? Porque o tempo hoje para o contador está bem escasso, mas a gente tem orientado, olha, não vai ser possível fazer retroagir esse recibo no ano que vem. Então, todos os pacientes devem ser emitidos ou recibo agora ou nota fiscal, para não termos problemas depois. Entendi. Tá? Ainda na questão da pessoa física, né? Pelo exemplo que você deu, para mim já me parece claro que a maioria dos médicos hoje acaba tendo que ter um PJ aí. Mas assim, o médico que ele só tá na pessoa física, duas perguntas. Ele precisa de contador? A outra, ele pode registrar um funcionário como pessoa física? Eu conheço médicos que fazem o seu próprio livro caixa, tá? E transmite lá o seu livro caixa e que não tem funcionário, né? Eu conheço dois médicos que fazem isso. Agora, se você me perguntar, precisa de um contador? Eu acho que ele precisa, sim. A nossa profissão, ela precisa ser um pouco mais valorizada e depende muito de nós, contadores, para a gente mostrar o nosso valor para o cliente, né? Organizar e mostrar para ele que a gente está ali para fazer um bom trabalho, que ele nos contratando como contador, ele vai ter os benefícios, né? No mínimo a despreocupação, né? Porque ele tem tanta coisa ali para se preocupar, né? Então, ele vai ainda se preocupar com a contabilidade dele, o imposto que ele tem a pagar. Então, ele precisa confiar na gente como contador e que você faça um trabalho bem feito, que ele consiga enxergar resultados naquilo que está fazendo. Porque pagar imposto, vocês sabem, né? Ninguém quer, né? No livro caixa ele vai estar lançando ali as despesas dele, né? As despesas relativas à profissão dele. Antigamente, por exemplo, Valdemir, você lembrava, você ia ao médico, o médico só estava de branco, né? Então a gente costumava falar, né? Olha, roupa branca que você compra, você pega a nota fiscal, né? O- A energia a ali do. energia do consultório, o telefone do consultório. Até eu tive um caso de, de um fiscal, né? Da Receita Federal que estava analisando um livro caixa de um cliente. Ele falou: você pode pôr o celular no seu livro caixa, porque eu entendo que o paciente te liga e você precisa ligar para o paciente às vezes fora de hora, então é por um celular. Agora, não me apareça aqui com celular, que aquela época era conta, né? Agora já não, você paga lá um valor e fala indefinido, mas não me apareça aqui, que até ele exemplificou com um monte de ligação da França, ele era meio, né, falava bastante assim, até muita gente boa, ele falava assim, não vai aparecer com ligação da França, eu não vou aceitar, né? Mas uma conta de celular coerente, eu aceito, né? Então, tudo relacionado ao consultório. E, voltando à pergunta do Danilo, pode registrar pessoa física? Pode, sim. Ele registra lá no CAEPF, né? A secretária dele no CAEPF. E isto vai para o livro caixa, né? Pode registrar mais de um ainda. Pode. Ele vai ter que ver o valor que ele está recebendo. Por exemplo, se for Unimed, né? Então, vamos dizer que ele receba 100 mil no ano de Unimed. Ele não pode apresentar um livro caixa de 90 mil, né? É incoerente, né? Mas o que eu tento trabalhar com meus clientes é um livro caixa em torno ali de 30%, 40% da despesa dele, que é um livro caixa coerente, né? É um exemplo que eu dou muito. O médico, ele está em Ilha Solteira, onde é a minha cidade base, né? E ele vai prestar um serviço na cidade de Andradina. E ali ele vai atender pacientes da Unimed, que vai ser pago para ele via pessoa física. Daí essa despesa que ele teve para ir até Andradina Nossa, e voltar, ué, é coerente. Mas desde que é isso que eu estou falando para você, Valdemir, desde que seja algo coerente. Não adianta ele, toda vez que for para Andradina, ele encher o tanque do carro dele e querer lançar isso no livro do caixa. Tem que ser uma coisa coerente. Então, o que eu falo para o meu cliente? Aí ele vai lá, por exemplo, 2 vezes por semana. Então você vai, abastece o carro, pega a nota e anota no verso da nota, né? A data, o período e fala, foi lá, que você foi em Andradina e retornou. E que seja um valor coerente com a distância, né, de combustível. Não adianta apresentar uma nota acima do que já aconteceu e falar, olha, essa nota
Você está colocando em risco você mesmo, né? Exatamente. Então tem que ser algo coerente. E o contador precisa analisar isso, porque eles, infelizmente, eles não têm essa percepção, sabe? Eles querem pagar menos imposto. Se você fala, ó, isso daqui paga menos imposto, vai chover aquilo lá para Ele vai você. sair pegando Vai, nota de fisco. vai, entendeu? Até outras coisas, ele, ó, fulano, pega uma nota para mim que eu vou, põe no meu nome. Eles fazem, né? E cabe a você Orientar, né? orientar, cabe a você a policiar ele e a pôr limites ali, né? Uhum. Porque senão você vai ter problema também, né? Com Sim. certeza. O contador é o médico do bolso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que basicamente esse é o termo correto. Sobre a pessoa física ainda, quais são os tributos que tem que pagar? Só paga o imposto de renda quando uma vez por ano, ou já vem retendo esse imposto de renda? Como é que funciona? Então, a pessoa física ele está obrigatório ao carnê-leão, livro caixa, né? Então, o exemplo, tá? Ele faturou um mês R$ 10.000. Estou dando um exemplo bem simples aqui. E ele pegou e teve um livro caixa ali de R$ 5.000. Então ele vai pagar imposto sobre os outros R$ 5.000 ali. E como é devido o imposto dentro do mês, ele vai ter que fazer o carnê-leão e recolher no código 0190 no último dia do Uhum. mês seguinte aquela prestação de conta. Um detalhe da pessoa física, Danilo, que se leva muito e se esquece desse fato. Se você procurar hoje na internet, na legislação, o profissional, tanto o médico, como o dentista, como o fisioterapeuta, todos eles estão obrigados ao recolhimento da Previdência Social de 20% sobre o valor até o teto do INSS, tá? Além do imposto de renda. Além do imposto de renda. Então, voltando ao exemplo do R$ 10.000. O cara faturou R$ 10.000 lá, o médico faturou R$ 10.000 no mês de janeiro. No dia 15 do mês de fevereiro, ele tem que recolher 20% sobre os rendimentos dele até, se ele passou do teto do INSS, que se não me engano é 8.200 e alguma coisa, ele tem que recolher o INSS sobre esse teto, 20% de 8.000 é 20%, R$ 1.600. R$ 1.600. E é, A não ser que ele já tenha esse recolhimento em outro local, entendeu? Vamos supor que ele tem uma jurídica já e ele recolhe o teto da jurídica. Aí ele está desobrigado a ter esse recolhimento. ou se ele faz serviço de plantão no hospital, por exemplo. Pessoa física e recebe como pessoa física e já desconta o INSS dele lá, ele está desobrigado. Agora, se ele não tem nenhum recolhimento, ele tem que fazer o recolhimento. Se ele não fizer esse recolhimento, ele está propenso a receber uma fiscalização, nem fiscalização, a Receita manda uma guia para ele pagar. E aí ele vai ter que ir lá e renegociar, como já aconteceu com vários profissionais da área de odontologia, E quando vem, vem retroativo. 5 anos. 5 anos retroativo. E é sobre o bruto, por exemplo, você me deu um exemplo ali, a pessoa recebeu 10.000, é o bruto, né? Não é sobre o Não, resultado do caixa ali. sobre os 8.000. O INSS é sobre os 8.000, teto do Do INSS, teto, né? do teto. Se ele faturou 5.000, é sobre 5.000, né? Se ele ultrapassou o teto do INSS, então ele se limita ali ao Ah, teto. 8.000. Limita-se ao teto. Mas essa base para saber se ultrapassou é o bruto ou é o líquido do livro caixa ali? Se É o fala rendimento bruto ali. rendimento Ah, bruto, o bruto mesmo. bruto, Ah, bruto. Se então ele deve ultrapassou. ser bem comum, né? Bem comum. Eu acho que é muito difícil um profissional liberal É. hoje faturar um valor, se ele for só pessoa física, faturar um valor menor que isso, né? Uhum. Acho que fica. E vai de encontro com a próxima aqui, ó. O médico ele pode ser MEI? Não, não pode. Não pode Ah, porque o MEI, ele é basicamente para as pessoas que não têm uma profissão regulamentada, né? Para aquela pessoa que tem acho que um cachorro-quente na rua, um pedreiro, um carpinteiro, uhum. um profissional ali que ele não tem como regularizar como PJ, então ele abre um Uhum. MEI, né? Agora, se você procurar lá nas atividades do MEI, até eu vi uma matéria ontem, acabei não olhando, né, que parece que foi novamente regulamentado as profissões ou as atividades que podem ser contempladas pelo MEI, né? Preciso até dar uma olhada, acho que saiu ontem uma matéria sobre isso.
Então, pode ter reduzido ainda mais, né? Então, se nós vamos encontrar lá médico, psicólogo, dentista, no meio, Contador. contador, né? Não Hum, pode, não pode, né? O que eles fazem, viu? Não médico, outras profissões fazem, eles abrem um MEI com outra atividade e apresentam notas fiscais como profissional, mas não não, vai tá certo. ter valor para efeitos de imposto de renda, com Hum, certeza. Que entendi. nós vamos ter uma pergunta que vai falar sobre isso, né? Sim. Acho que até foi uma pergunta sobre o DEMED, né? Ah, Sim, sim, Sobre a DEMED. exatamente. já vamos falar Então, dela agora, então. Ó. então, A DMED precisa entregar para cuidador de idosos? Então, vamos antes um pouquinho, né? O que que é a DMED? É. a DEMED é a informação que é feita pela PJ com todos os clientes ou os pacientes que foram atendidos por aquele profissional. Então, você emite uma nota fiscal com o CPF do pagador e o CPF do paciente, né? Se você assim discriminar, e é informado para a Receita Federal esse valor com o CPF desse paciente, né, Uhum. para a Receita Federal. O médico, que é a pessoa física, ele não precisa, então. Não precisa, porque agora ele vai ter o recibo eletrônico, que vai ser uma DMED, entre aspas, né? Uma DMED pessoa física, né? Porque na hora que ele fizer o recibo, já vai estar lá no CPF daquela pessoa. Então é uma Entendi. DMED eletrônica já. E a DMED que a gente faz todo dia 28 de fevereiro, né, até o prazo 28 de fevereiro, para o médico, das empresas jurídicas prestadoras de serviço médico, é nada mais que uma informação que já vai ser, quando a pessoa puxar a declaração pré-preenchida, vai estar ali a informação. Ó, Hum, consultou lá na empresa tal, já vai estar o valor ali, o CNPJ, o valor, ele não precisa mais da nota, entendeu? Já vai Uhum. estar informado lá. Sim. E aquela A profissional pergunta. que cuida de idoso, né? Então existe até, o Danilo, uma situação que as pessoas ficam em dúvida, né? Se por exemplo, um local, né, que cuida de idoso, a nota fiscal que é fornecida para a família, se pode ser utilizada lá para abater o imposto de renda. Não pode, né? Eu Uhum. já tive casos de fiscalização de um cliente meu justamente por ter usado o de uma clínica, né, de cuidadora de idoso, né? Porque normalmente a clínica de cuidadora de idoso, a atividade que está ali é instituição de longa permanência para idoso. E a legislação, a IN 2074 de 2022, que é justamente sobre a DMED, que houve já várias alterações nela, e a que está valendo é essa, diz que para que se possa usar essa nota fiscal tem que ser um estabelecimento geriátrico classificado como hospital pelo Ministério da Saúde. Uhum. Então, lá na descrição, no KNAI dele vai estar hospital. Aí ele Certo. poderá usar, né? Então poderá fazer a DMED dessa nota fiscal, É. dessa PJ. E aí Me- o cliente vai poder usar. Então a gente pode dizer que a DMED, né, ela tá. Você pode seguir a lógica do imposto de renda, né? Se você pode abater do seu imposto de renda, na teoria você tem que entregar a DMED daquilo ali. É isso, É. exatamente, né? Se a atividade prestada por aquele profissional liberal é possível de abatimento, né? Ele é um psicólogo, um fonoaudiólogo, então ele vai ter que ser apresentado o DMED para que possa estar na declaração do cliente no ano seguinte. Ah, até, por exemplo, se você tem um idoso em casa, ele está adoecido, e já passou até do estágio de ter uma cuidadora. Você tem uma enfermeira. Ela faz plantão lá no hospital e nas horas vagas ali faz um bico ali e atende, fica na sua casa. É como se fosse uma cuidadora. Não pode abater. Mesmo ela sendo uma enfermeira, não pode abater do Não, não vai abater. Não, ela não é infelizmente não, médica, né? né? Ela não é médica, não é, é uma atividade que a Receita Federal permite o abatimento. Infelizmente, né? Uhum. Infelizmente. Entendi, tá. Essa pergunta, quem mandou pra gente foi o escritório RS Serviços Contábeis, lá de Ribeirão Preto. Um salve aí pro pessoal aí, tá? Do RS Serviços Contábeis. Obrigado pela pergunta. E, Carlos, ainda na sequência, a gente já falou um pouco de pessoa física, da jurídica a gente comentou sobre o MEI. Você hoje tem uma linha de corte que você fala para o médico, ó, a partir de agora é melhor CPJ,
Ou então pode continuar como pessoa física? Como é que você faz essa estratégia? Olha, pro médico especificamente, o Danilo, eu acho que todo profissional médico deve ter uma PJ, ao meu entendimento. Por quê? A linha de corte que a gente falaria, vamos dizer aí, para ele ter um livro caixa como uma funcionária, seria uma nota de corte aí em R$ 10.000, por exemplo. E Uhum, todo médico ele fatura um valor superior a isso, com certeza, né? uhum, Então, eu acho que todo médico, na verdade, eu digo que todo profissional liberal deveria ter uma pessoa jurídica para que se ele queira atender um convênio, queira atender, ser credenciado num convênio, ele não vai conseguir isso como pessoa física. Então, ele deveria ter uma pessoa jurídica. Mas eu diria que em torno de R$ 10.000, ele já, médico, tá? Ele já deveria ter uma pessoa jurídica. Se for inferior a isso, uhum. tem que ser analisado com o contador diante das despesas que ele vai apresentar, se é viável ou não. O Tá? imposto da pessoa física ele é gradual, né? Ele começa acho que em 7,5 e vai subindo. 7,5, 15, 22,5 e 27,5, né? Até dois mil cento e Quase. cinquenta e nove ele está isento e a partir de R$ 4.600, mais ou menos, ele está na tributação de 27,5. Ou seja, já é um terço praticamente do que ele tem no. Então, tudo vai depender dessa pessoa física, da despesa dele, né? Porque ele faturou 10.000, ele desconta lá o 1.600 que a gente falou do INSS que ele está pagando, a secretária, aí sobrou ali 5.000, exemplo, né? Uhum. Sobre aqueles 5.000 vai aplicar a tabela do imposto de renda, que se fosse 5.000 mesmo, ele estaria lá nos 27,5, né? Com abatimento de 896. Daria mais ou menos hoje uns R$ 500 de imposto de renda para recolher, né? Que tem que recolher no último dia do mês subsequente Uhum. ao fato gerador, né? Então, eu acho que ele não compensaria. Por quê? Porque ele ficaria com uma renda para ele só de R$ 5.000, né? Para ele poder, vamos dizer, financiar um Sobreviver. carro, sobreviver. Isso seria isso. Então, não é muito viável, né? Ele não vai ficar com dinheiro em mãos, né? Porque ele tem que apresentar despesa para pagar menos imposto. E apresenta despesa, some o dinheiro. Então, é meio Uhum. que uma. Então, eu acho que a melhor opção para o médico é justamente ter uma jurídica, na Uhum. minha opinião. E aí, o que você costuma fazer nessa parte da jurídica quanto à tributação? É simples nacional, presumido, lucro real? O que que é mais vantajoso? Nós entramos aí como contador de novo, né? O médico pode ser simples nacional. Pode, Pode. pode ser simples nacional. E aí que é a análise do contador, né? Até, por exemplo, vai depender de quantas pessoas está constituída a empresa, né? Então, eu tenho uma empresa do Simples Nacional com... O que eu oriento bastante hoje, Valdemir e Danilo, é que a pessoa constitua uma empresa, aquela unipessoal, né? Uhum. Ah, o médico pode constituir uma Pode, pessoa. unipessoal, né? Porque tem algumas coisas, não sei se ainda é, mas antigamente acho que advogado não podia ser unipessoal, né? Antigamente não. Todo profissional liberal, antigamente, ele deveria ter um sócio, né? Ele tinha, Ele era era obrigatório a ter. obrigatório. O limitada, ele tinha que ser uma empresa limitada e tinha que ter um sócio, né? Algumas profissões eram necessárias ser da mesma formação, né? Como o contador, né? Ainda é, né? O contador hoje você não pode abrir, ter um sócio que Que não não é seja contador. contador, o advogado Uhum. não pode ter um sócio que não seja advogado. Já o médico, o profissional, os outros profissionais liberais, né? Salvo algum que eu não tenha conhecimento do conselho, ele pode ter um outro sócio que não seja da mesma profissão, né? Uhum. Entendi. E eu aconselho muito a abrir uma empresa unipessoal, que é só ele. Porque o sócio hoje você tem que ser muito bem escolhido, né, Valdemir e Danilo? Você tem que saber escolher, porque se ele tiver um problema no CPF dele como pessoal, isso vai afetar na empresa, né? No Uhum. crédito na empresa, na situação de talão de cheque, que hoje não se usa de cartão, né? Ah, não posso liberar o cartão porque o sócio tá com algum impedimento, né? Então, eu aconselho sempre a abrir essa unipessoal, a empresa unipessoal, né? Uhum. Eu tenho, como você perguntou, do Simples Nacional, eu tenho empresas com um sócio só no Simples Nacional e tem empresa até com 3 sócios
que estão optando pelo Simples Nacional e continua viável ainda, né? Uhum. Então acaba tendo que fazer uma análise ali em cima da situação dele para entender que tributação ele vai ter. Exatamente. É a importância do contador para que ele faça essa análise e dê a melhor opção de tributação para aquele cliente. Quando a gente vai, hoje tem muita clínica, né? Então você chega ali no consultório, tem lá dois, três médicos ali. Eles, nesse caso, eles poderiam cada um ter a sua PJ, ou Sim. eu teria que ter por ser no mesmo local, eles teriam que estar tudo dentro de um CNPJ só e ser sócios. Normalmente, o que é um padrão acontecer, Valdemir, é uma clínica grande que o proprietário aluga salas, tá? Uhum. Então, olha, tem uma recepção grande que você põe ali a sua secretária e você tem a sua sala. E eu constituo uma empresa ali naquela sala, entendeu? Endereço tal, Ah, sala tal, né? entendi. Então, eu constituo a empresa da pessoa ali. Então, existem lugares hoje que tem 4, 5, 6 empresas, né? Não há impedimento para isso, né? Na maioria dos municípios não há impedimento para isso, né? Entendi. Então, a gente abre várias PJs no mesmo local. E existem uma outra situação que eu tenho uma só que se encaixaria nessa situação de que a pessoa locou o prédio, né, e ele mesmo loca as outras salas, né, para outros profissionais liberais, sejam psicólogos, odontólogos, né, acho que eu me lembro, são essas duas profissões que tem lá, e ele como médico. Então, ele loca as outras salas para outros profissionais, né? Esse rendimento aí desse aluguel, ele entra também na mesma conta lá da. Ah, nesse caso aí você está falando de um PJ, né? É um PJ. Aí, se ele locou aquela situação, no meu entendimento, Danilo, é o seguinte: se ele locou aquele prédio como pessoa jurídica, o aluguel que ele está recebendo, e ele pode sublocar, né? Tem que ser muito bem observado No isso contrato, né? no contrato, né? Ele pode colocar isso no rendimento da empresa como outras receitas, né? E pagar o imposto, tudo bem. E Uhum. se ele loca como pessoa física, esse prédio, Aí tem que ser na pessoa tem física. que ser lá na pessoa física, né? E passivo do carnê-leão, né? Do recolhimento, né? Do carnê certinho. Essa é a legislação correta, né? Entendi. Falando agora ainda de clínica, né? Ela pode ter uma equiparação hospitalar para pagar menos impostos. Isso está na moda agora, né? Sim, Tá é se um falando, assunto do é o momento. assunto do momento, né? Está se falando muito sobre isso, né? Para que a gente possa entender isso, como eu falei para você, eu trabalhei também com o Busoli, eu trabalhei no hospital, eu fui desde de auxiliar administrativo até encarregado de faturamento, né? E eu trabalhei numa época, lá em 1980, não, 96 mais ou menos, e que os procedimentos hospitalares abrangia quase que tudo, né? Então você não fazia uma cistoscopia num consultório de um urologista. Você só fazia uma No hospital. cistoscopia no hospital, né? Uhum. Um ultrassom você só fazia no hospital. Um raio-x você só fazia no hospital ou numa clínica muito especializada que foi aparecer bem depois. Então, essa legislação de serviços hospitalares, ela é de 1996, né? Se você for olhar lá, né? A base do imposto de renda, a lei é 1996, que ela fala sobre serviços hospitalares. E esse termo serviços hospitalares, ele foi, como tudo vamos dizer assim, no mundo hoje, vai tendo outros entendimentos, né? Uhum. E a clínica que realiza esses exames hoje dentro da própria clínica, ela pode ser equiparada como serviços hospitalares. E aí, consequentemente, esses procedimentos que ela realiza ali, os exames e os procedimentos que ela realiza, pode ter um abatimento na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Mas Que isso quando é o optante do simples, não, né? não, quando é optante do simples, não. Só quando é lucro presumido, né? Ou Uhum. lucro real, né? E que o médico normalmente é lucro presumido. E é só desses procedimentos. Só dos procedimentos. A consulta, ela é a base, mantém a base 32%, tanto para a contribuição quanto para o imposto de renda. Ah, E uma situação assim que eu acho muito importante, que
deve ter uma segurança jurídica, porque isso não é uma legislação ainda, isso é uma decisão do STJ, né? Então, a Receita É um Federal risco que você é um está risco. correndo. A Uhum. Receita Federal hoje, se ela pegar uma empresa para fiscalizar, ela vai utilizar a base 32%. Então, o que eu tenho orientado meus clientes, a gente tem feito. Nós entramos com um pedido para que aquela empresa ela possa usar uma decisão do Supremo para diminuir a base de cálculo do imposto de renda para 8 e a contribuição para 12. Uhum. E a gente já tem várias decisões, né, Pautadas ali. pautadas que aquela empresa pode utilizar. Eu tenho um advogado, né, que ainda é solteira, que a gente começou a conversar sobre esse assunto, e ele começou a fazer esses procedimentos, ele está bem afiado nessa situação. Então, eu tenho hoje um parceiro, né? E o legal é que já é da área, né? E sim, ele estudou mesmo isso, foi atrás, é um cara bastante inteligente, foi delegado de polícia e quis entrar nessa área tributária e ele está bem orientado sobre o assunto. Ele tem conseguido as decisões. E não é fácil, porque Uhum. são vários juízes que analisam e cada um tem uma ideia, né? Sim. Então, teve o primeiro que a gente fez, passou, maravilha, o cara deferiu, não pode usar. Uhum. Já teve um outro que ele começou a pedir documento. Eu quero que você me mande uma nota fiscal comprovando que ele faz isso. Certo. Quero que você me mande o alvará de funcionamento. Apesar da gente colocar lá, né, o alvará, Uhum. me explique lá pelo alvará por que que ele Me pode. manda a foto do aparelho que você Não, usa. nós colocamos isso no processo, nós colocamos nota de aparelho, foto do médico junto com o aparelho ali, sabe? Tudo isso a gente colocou lá no processo para dar volume, né, Embasamento, né? embasamento no processo para ele julgar. Uhum. E estamos tendo resultado. Até agora, tivemos só esses percalços aí, né? Ó, Uhum. me orienta mais, me embasa mais para me dar essa solução, essa decisão. E está correndo. A emissão da nota fiscal de serviço ela é importante também, porque você escolhe qual código de serviço ali você está Exatamente. prestando, né? E Isso. na mesma nota você pode ter dois códigos, Pode. um para consulta e outro para. Exatamente. O código de consulta é o 401, né? E o procedimentos exames é 402, procedimentos 403. Para quem está contratando o serviço, ele vai poder bater no imposto de renda dele normalmente. Sim, sim, É, só normal. muda a tributação de Só, quem está prestando. só muda para quem está prestando. E um detalhe, né? O sistema da FX está preparado, né, para escolher, né, Sim, Sim. o número lá que a gente, né, na época conversamos e é só uma administra. questão de configuração, né? Correto. Uhum. Configuração ali Sem funciona, porta, ele já funciona separa. muito bem, separa certinho, Sim. né? Vou aproveitar para mandar um salve aqui para o Edclay, da JSS Contabilidade de Ribeirão, que pediu para a gente falar sobre percentual, né, para empresas médicas, a gente já tocou nesse assunto. E também para o Fredson, lá de Iraci, Bahia, também. A gente falou sobre a questão de tributações, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente já tratou desses assuntos aqui. Um salve aí para o pessoal. E vou aproveitar para falar do Nota Certa. Pessoal, Nota Certa é o sistema que a gente liberou agora no final de 2024. Ele está muito bem aceito pelo mercado, é um software que o empresário ele pode fazer a nota fiscal, NFE e NFC, tudo pelo celular. Não tem custo com computador, impressora e nem nada disso, então já sai na frente. Todo mundo hoje tem um celular, consegue utilizar o nosso aplicativo para estar emitindo nota. E o legal dele é que ele é muito fácil, né? Não tem muito campo ali para você preencher. A gente pegou 20 anos de experiência da FX, do pessoal que trabalha aqui, e colocamos nesse aplicativo para ser o mais rápido e mais simples para a emissão de nota do mercado, tá? Do Brasil. E além de tudo isso, né? É um sistema, ele é muito acessível, né? Por R$ 89 você já consegue adquirir ele e começar a utilizar. E a gente tem a parceria com os escritórios também, tá? Então, o contador que indica o nosso sistema, ele recebe 15% de receita recorrente, né? Então, enquanto esse cliente utilizar a nota certa, o contador recebe 15% da receita recorrente. Mas não é só isso. Que nem o Carlos, que ele usa nossos softwares para contabilidade, né? Escrita lá. O que acontece? Quando o cliente emitir a nota pelo nota certa, já vai importar na escrita fiscal automática. Ou seja,
para o pessoal que trabalha na escrita é abrir o sistema e conferir as notas, tá? Então não tem toda aquela burocracia de baixar nota, importar. Então a gente deixou tudo automatizado essa parte. Então são várias vantagens. Pode entrar em contato com a gente aqui para estar virando um parceiro ou para estar adquirindo o nosso sistema. Inclusive, quem não é cliente da FX como contador, é uma oportunidade para ser, mas é possível, pelo um painel de controle, o contador estar fazendo o download dos XMLs Também. para estar importando. Muito bom. Carlos, vou entrar um pouquinho no que eu presenciei lá no escritório, né, do seu filho Leander, porque eu vi que ele desenvolveu um software para você. Eu entendo que o software, ele é sempre, ele vem de uma dor, né? Então, tipo, a gente tem uma dor e quer resolver, a gente pensa num aplicativo ali para estar ajudando. E aí você passou essa dor pro Leander e ele desenvolveu um aplicativo para puxar os extratos dos seus clientes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Eu acho que a dor do contador é receber os documentos do cliente, né? Aham. Por isso que a gente trabalha, né, e fica em cima do Valdemir, do Caterano, e acho que eu e o Dagoberto, né, pedimos bastante coisa, né? Te falamos sobre a nossa dor muito, né? Sim. E, e assim, é muito bom ter vocês, né? Assim, contratado, né, como profissionais para trabalhar e como amigos, né? Eu acho que a gente tem essa parceria, a gente tem esse contato, né? Dificuldade que eu tenho, o Capelani tem me ajudado muito, eu sou muito grato, né? Pelo seu atendimento para nós lá, os meninos lá do escritório, tem uma consideração por você imensa, né? E tudo que você tem feito por nós, né? E pela empresa FX ao fornecer esses serviços para nós. E eu sei que é uma imensidão de facilidades que vocês não têm como atender a todos, né? Então, e tem o Leander, né? Que felizmente, né? Ou infelizmente para mim, né, partiu para uma outra área, né? Que se ele tivesse comigo no escritório, eu acho que seria muito melhor, né? Mas ele partiu para a área de medicina. E ele tem uma facilidade muito grande de programar. E um dia, falando sobre essa dor do cliente, que é difícil mandar o extrato, e ele começou a pesquisar e desenvolver um sistema, né, que ele vai lá a Otimiza tinha algo parecido, né? Aham. Vai lá e busca o extrato do cliente e traz esse extrato em PDF e UFX, né? Uhum. E eu consigo importar isso para dentro Do sistema. do sistema, né, lá pela importação, né? Uhum. E tem, assim, nos que eu tenho feito, o Danilo tem funcionado, né? Tem dado certo. Vários clientes eu já puxo. A gente tem um pouquinho de dificuldade na criação do usuário dentro do cliente, dentro da plataforma do banco lá, para que ele me dê essa permissão, porque funciona mais ou menos assim. Eu cadastro o cliente no sistema, envia-se um link pro Cliente. o cliente, né? E ele vai lá e autoriza com uma senha. Uhum. Não pode ser a senha que ele usa para transferência, né? Tem que ser uma senha É para uma acesso ao senha extrato. específica para extrato que dá aquela limitação. Então, Uhum. a dificuldade que a gente encontra hoje é justamente que o cliente consiga, dentro do seu aplicativo do banco, Autorizar. autorizar, né? Mas quando ele consegue fazer isso, funciona maravilhosamente bem, né? Uhum. Não tem aquela surpresa, você tá lançando um extrato, aí você vai conferir, né? Peraí, tá no dia 5, foi pro dia 15, cadê? Aí você tem que ligar Exato. pro O cliente, cliente, entendeu? aí já faz 3 meses que veio esse extrato, ele tem trabalho de ter que olhar Tem lá, bancos que você só consegue solicitando, né? e também 90 dias, né, retroativo, né? Banco do Brasil já consegue vários, acho que 5 anos ou até mais. Já o Santander, dependendo do tipo do extrato ali, se você quiser no FX, assim, nessa linguagem de importação Excel, é só 90 dias, né? Uhum. Então você vai entrar todo naquela situação do que cada banco apresenta para você. E dos bancos, né? Que são milhares de bancos hoje, né? Tem Sim. banco tudo quanto é lugar, né? Não é só os que a gente conhece, Itaú, Brasil, Sim, tem né? vários agora. Tem vários digitais agora, né? Uhum. Bom, esse aplicativo que você falou é o Fastbank, né? Fastbank, a gente
o Leander não comercializa ele por uma situação de ele não ter o tempo, né? Uhum. É um assunto que a gente estava tratando aqui antes da É. conversa, né? Mas futuramente, quem sabe a gente possa estar Pode colocar no mercado isso daí. disponibilizando com alguns dos parceiros, né, da UFX também, né? Uhum. E ver se a gente consegue facilitar um pouco o nosso trabalho, né, de contador, né? Legal. A experiência tem sido boa no dia a dia, né? Sabe, tem ajudado bastante. Já temos alguns clientes cadastrados, funcionando bem, né? Ele pega extrato tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Se a pessoa autorizar, ele vai lá e pega. O seu Eu acho. extrato, a dificuldade que a gente tem é no saldo, né? Saldo anterior, saldo depois. Mas se você começou lá com saldo inicial, ele vem. A única coisa que a gente faz é pedir o extrato em PDF para o cliente lá em dezembro, né? Para ver se tem alguma. Confrontado. Para confrontar, né? Ver se a gente vai mudar o ano correto, né? Se tiver alguma Uhum. divergência, tem que voltar para procurar. Mas não tem tido, não. A gente está usando esse ano, né? E deu certo. Os clientes que a gente utilizou, bateu. Bom, Uhum. nenhum funcionário veio me falar, Carlos, a diferença aqui. Então, eu acho que deve estar funcionando, sim. Eu acho. Carlos, voltando agora para os médicos, né? Existe hoje alguma estratégia? Vamos falar vamos pegar um Simples Nacional, que eu acho que é o mais comum, né? De Uhum. abrir uma empresa médica. Existe alguma estratégia para conseguir pagar menos imposto? Claro que seja dentro da legislação. Então, eu acho que isso daí é um nicho que o contador, e o Danilo e o Valdenir, não está usando. Porque eu tenho pego empresas de outros escritórios que a pessoa não está utilizando o fator R, né? Hum, Que é uma conversa que a gente teve, né, Danilo, sim. sobre isso, né? Porque o cliente do Simples Nacional, quando o fator R dele é maior que 28%, o que é o fator R? É o valor da folha de pagamento junto com Uhum. aqueles encargos do CPP que está Impostos, lá tá? no Simples Nacional, mais a folha de pagamento dele, o INSS que recolhe sobre do O funcionário, né? prolabore, né? Prolabore, né? Uhum. E ele pode diminuir. Em vez de ser 15,5 no anexo 5, ele pode ser 6% no anexo 3. 11% a menos. É, 11, tá É, 11, né? 11%. Exatamente. Então, 11 não, não, 9, 9, 9, 9%. não. Confusão. Uma grande. Calculadora, né? A É. gente sente uma falta da calculadora, entendeu? Então, é uma grande diferença. E, às vezes, eu pego, vem um cliente de outro local, né? Com aquele, vamos dizer, faturamento dos últimos 12 meses lá em cima Uhum. e Já foi lá folha embaixo. lá embaixo, cara. Aí você tem que tributar 15,5. Eu não consigo aceitar isso, sabe? Uhum. Eu acho que E aí Compensa você você leva. aumentar o prolabore, por exemplo, é isso? E aí. isso, aí você faz um prolabore, né, alto, até que isso chegue. Eu costumo dizer que um item bom para trabalhar, um percentual bom para trabalhar seria ali em torno de 35%, né, de fator R. Porque se ele aumenta o faturamento um mês, você consegue ter o tempo para corrigir aquilo, né? Para não correr o Então, risco de cair no anexo 5. para não voltar para o Nexus 5, né? E às vezes acontece ainda, né? Ainda tem acontecido uma ou outra empresa, porque bom, estourou o faturamento no mês anterior, Uhum. né? E a gente não conseguiu. E eu acho que é um nicho que o contador, né? Nós, contadores, estamos perdendo, né? É. Porque eu acho que 15,5 poderia ser no presumido, né? Na minha Uhum. concepção, né? Se ele for uniprofissional, né? Se tiver um procedimento hospitalar ali, mais ainda, né? Então, e se ele for uniprofissional que consiga a isenção do ISS, né, que é uma outra diminuição de imposto que nós precisamos correr atrás, né, que ele deixe de pagar o ISS pelo percentual da nota e paga por ano por profissional da empresa, Ah, são é Isso é possível isso? possíveis. por município, isso daí? Como é que funciona? Isso depende muito do município aceitar ou não, mas é uma regra federal, então cabe a você É. discutir isso com o município, né? Tem um monte de regras que você tem que seguir. Se você tem Uhum. aqui, por exemplo, eu consigo isso para meus clientes em Ilha Solteira, né? Os médicos uniprofissionais em Ilha Solteira não pagam ISS de 3%. Uhum. Eles pagam relativo a cada profissional da empresa. Então, uma empresa tem 2 profissionais, ele paga ISS-QN de R$ 900 por ano. Certo. Independente de quanto ele fatura. Se ele faturar
vamos dizer aí, Se for R$ 100, 1 milhão se for reais, 100 mil por mês, é 3 mil por mês que ele tem que pagar esse entendeu? E ele serviço. pagou R$ 900 no ano, se ele tiver dois Uhum. profissionais. Se ele tiver três profissionais, em torno de R$ 1.500 por ano. E aí você já consegue, com isso, até mostrar o valor que tem o trabalho do Do contador. contador, né? Uhum. Correta. Por exemplo, quando é uniprofissional, em outros municípios, eles diminuem a base de cálculo do ISS-QM. Então, eles não te isentam, mas diminuem a base. Em alguns municípios faz isso, né? Recentemente, um município que não aderia a essa isenção, a gente teve uma conversa e documento para lá, documento para cá, eles aceitaram. Aí a empresa só não conseguiu recolher o imposto dessa forma porque ele contrata profissional. Ele contrata um outro profissional Hum, que não está no contrato social, né? Uhum. Então, aí, no último ponto, ele falou, mas esse profissional aqui, ó, que presta o serviço, ele não está no quadro de... Aí Societário. eu nem sabia que esse profissional prestava o serviço lá, né? Uhum. Porque o médico vai lá, faz o exame, né? E eles acertam, né, com uma nota fiscal e tal. Aí perdemos a isenção nesse município só por esse motivo. Mas se colocasse aquele profissional no contrato social, era Já possível dava o certo. recolhimento Sim. por profissional e não por percentual do valor da nota. O interessante é que tudo que você falou aqui é tudo legal, né? Não tem problema nenhum, Nada, né? nada. É legal, é só questão de ir lá nas Correr atrás, minúcias, né? correr atrás Uhum. e tentar, né, discutir, porque é É, difícil, né? Você convencer alguém que, ó, você vai deixar de receber aqui sim. 3% de uma prefeitura, é difícil. No começo do podcast, eu perguntei se um médico precisa de um contador. Ficou mais do que claro que sim. E depois dessa cereja do bolo que você entregou pra gente aqui, né? Eu já vou pedir para você deixar o seu contato. Eu costumo pedir no final, mas depois dessa cereja aí, eu já quero que você deixe o telefone aí. O Carlos é de Ilha Solteira, lá do estilo contabilidade, né? Deixe seu contato aí, Carlos, pro pessoal. O escritório, ele é em Ilha Solteira, no Passeio Teresina 222, né? Bem no centro da cidade, localizado. O telefone de contato é o 18 3742 1510. Esse Uhum, telefone é um telefone fixo, ele é o WhatsApp também, né, do certo. escritório. Pode entrar em contato lá com o pessoal. O Abdiel é nosso contador também, ele é gerente do escritório, né? Quando eu não estou lá, ele que cuida da parte de atendimento do cliente, de Uhum, abertura de empresa, encerramento. Ele é meio que multifuncional, né? O sim. Abdiel, o Danilo conhece bem ele é O muito contador é assim, né? Não tem jeito. multifuncional. Então, estamos à disposição aí para ajudar algum amigo, né? Também que nós somos parceiros, né? Uhum. Até, não sei se você vai ainda falar sobre os clientes fora do município, né? Sim, eu ia perguntar isso. Perguntar, né? Você consegue atender fora também? Não tem Sim, problema? hoje com essa facilidade da internet a gente atende em qualquer lugar, né? O cliente de Hoje, inclusive, você já tem clientes fora. tenho vários clientes fora, dentro do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, né? Uhum. Recentemente agora estamos pegando um cliente que, pelo que a gente imagina, vai vir mais alguns com ele, né? Que é essa, vamos dizer assim, tributação que nossos colegas contadores não estão fazendo da forma que deveria ser feito É e que é acaba tanta coisa que perdendo, né? é difícil Sim, acompanhar, né? Você tem que sim. estar correndo atrás, né? Tem. Hoje você tem que correr atrás. Porque se você não correr atrás, um outro te apresenta para o seu cliente uma situação melhor e você acaba perdendo o cliente, né? Uhum. Por essa questão, né? De diminuição, que todo mundo quer pagar menos imposto. E existe a forma correta de fazer isso e existe a forma errada. E Uhum. a gente sempre preza pela correta, né? Em último caso, às vezes o cliente quer fazer uma coisa que não é devido, a gente tem que orientar o cliente dizendo, olha, isso é responsabilidade tua de você estar fazendo isso. Eu não posso, né, Assumir o risco. assumir, porque existe uma grande diferença entre você ser o profissional e ser leigo no assunto, né? Sim. E nós temos a nossa profissão. E também, quando nós trabalhamos fora, Danilo, a gente precisa muito dos parceiros contadores. A maioria dos municípios hoje você consegue fazer tudo isso virtual, né, pela internet. Uhum. Mas ainda existem os municípios que presencial.
Você vai Ah, fazer um protocolo, tem que ir lá na você tem prefeitura. que levar lá o protocolo e protocolar lá com carimbinho. Por incrível que pareça, ainda tem municípios assim. Então Uhum, aí entra os parceiros contadores, né? Então a uhum, gente liga para o amigo lá, para o colega, olha, eu estou precisando, eu queria que você faça isso para mim, há possibilidade. E a nossa profissão, graças a Deus, é muito coerente nesse sentido, né? Somos muito parceiros, né? Como eu faço aqui também, né? Para quem precisar, eu estou aqui, tem clientes de outros escritórios ainda solteira, né? Que a gente faz Essa essa ponte, né? ajuda, né? Até mesmo essa isenção, clientes de fora, eu mesmo faço o pedido para ele, protocolo na prefeitura, isenção de ISS-QM no uhum. município de Ilha Solteira. Entendi. Tá? Muito bom. Carlos, ainda dando sequência, como funciona a tributação para médicos que atendem em várias clínicas e hospitais? Você tem essa situação lá hoje, por exemplo? Parte é pessoa física, parte é pessoa jurídica, faz plantão. Como é que controla tudo isso e como é que funciona isso? Bom, tem uma situação que a gente vive hoje dos profissionais, dos médicos formandos, né? Que eu gosto muito de trabalhar com esse pessoal também, né? Esses meninos que estão formando. Eu peguei meio que um gosto por eles devido à formação dos meus filhos, né, tal, Hum, da Maíra, do Leandro e do Caio, né, que são profissionais de saúde, e eu vejo a dificuldade deles, né, do trabalho. Porque hoje ninguém mais, o Danilo chama o profissional para trabalhar como pessoa física. Então, volta àquela situação que eu falei, é o nicho que a gente tem. O cara formou, constitui uma pessoa jurídica. uhum, Porque o hospital, se for para pagar ele, ele vai querer pagar como pessoa jurídica, ele não vai querer pagar ele como pessoa física por causa do encargo, que é muito alto, né? uhum. Ele tem o patronal dele para pagar, que de cara o patronal é 20%, né? Sim. Então, acaba sendo inviável. Não. Um cara que custou, que ele está pagando 1.000, está custando no mínimo R$ 1.200 para É. ele. E se ele contrata jurídico, 1.000 custa 1.000, né? Esse do patronal eu tenho uma conta que eu faço que é a cada 5 funcionários, você está pagando um funcionário para o governo, né? Você está Exatamente. deixando de ter o sexto Só o funcionário. patronal que a gente está Só o falando, né? patronal, só o Fora o patronal. terceiro, fora os outros Né? encargos. Pode chegar a 27. Sim. Até mais, né? Se você colocar o FGTS. Ah, 27 porque é 5,8, de 1 a 3, né? Ali do SAT, É. é, e mais o 8%, que eu considero, né? Porque se você faz contratou, parte, né? tem a multa rescisória, vou parar por aqui, senão o É, negócio fica Vai feio, desanimar um vai pouco. desanimar, né? Então, eu acho que todo profissional tem que abrir. Tá aparecendo uma situação assim, acho que é possível citar, que muitos profissionais desses aí estão trabalhando naquelas empresas que, por exemplo, uma pessoa, uma jurídica, pega o plantão de um pronto-socorro para gerenciar. E ele fica contratando médicos para trabalhar ali, e ele paga todo esse médico caixa 2, né? Esses médicos vão lá e trabalham, né? E recebem o dinheiro, mas não tem apresentação desse valor lá para ele apresentar na declaração de imposto de renda. Eu vejo muito isso acontecer, sabe? Hum. E aí o profissional aparece lá, igual esses dias Nossa, e atrás, aparece depósito na conta dele ali de tudo. Eu não sei, como assim, a ideia. Não, essa situação até que é um problema da empresa, eu vejo. Mas o problema que cai para mim é que na hora que eu vou fazer a declaração desse cara, ele comprou lá um carro. Mas cadê o rendimento? cadê o dinheiro para comprar esse carro? Então, eu trabalhei lá, mas o cara não colocou aqui, ó, no seu informe de rendimento, uhum, né? Ah, mas eu recebi tantos mil, ele colocou aí 200. Não, mas aqui só está 200, né? E você gastou 400. E aí, como é que a gente justifica isso? uhum. Então, é uma situação que esses profissionais, é difícil você alinhar essa situação, sabe? Porque se ele quiser trabalhar, é daquele jeito, sabe? E Eu, senão o outro pega, né? senão o outro pega. É uma situação difícil que a gente vive, sabe? Nesse profissional médico. Uhum. Então, e ele trabalha realmente em vários locais como jurídica, dá plantão aqui, dá plantão lá, atende algum outro Esse município. médico que trabalha como jurídico, se ele precisar de despesa, ele tem que pedir as notas no CNPJ do jurídico, né? Vou abastecer um carro, tem que Sim, sim. Tudo isso que ele pegar na jurídica lá, a gente vai jogar como. contabilizar, mas não vai abater o imposto dele, viu?
Ah, O Valdemir não entendi, abate, não abate entendi. o imposto, né? Então, a jurídica tem essa desvantagem, né? Que ela não, Uhum. só se ele for lucro real. Lucro real. E não é viável para o médico, até onde eu entendo de contabilidade, um profissional da saúde ter um lucro real, né? Eu acho que não é viável. Só se Né? ele tiver um Só se gastar hospital, muito Ah, mesmo. sim, por uma coisa muito grande, né? né? Muito grande, com valor de faturamento muito alto. Aí sim. Eles usam muito essa tal de SPC, né? Ah, sim. Que Sim, da a sociedade de cotas anônimas. Não, não é cotas anônimas. participação, É corta. participação. Tem muito isso lá em São Paulo. Aí eles pegam esse profissional, põem lá nessa empresa. Quando ele põe na empresa, ele distribui o lucro. Quando ele não põe, ele dá esse caixa 2. Aqui não tem muito isso, mas em São Paulo tem muito. E esses meninos, né, que eu falo meninos porque são recém-formados, querem ganhar seu dinheiro, Tá eles com sangue no olho para trabalhar. se sujeitam a isso, sabe? Uhum. Então, a opção seria ele dar a nota fiscal para aquela empresa pagar, mas aí é o imposto em cascata, porque o cara lá que pagou ele, Valdemir, ele já descontou os encargos desse menino. Olha que doido, né? É. Eu vou pagar lá 10 mil para ele, mas eu pago 10 mil, mas ele desconta os encargos da empresa dele. Se Uhum. ele emite uma nota aqui, ele vai pagar os impostos de novo, né? Sim. Então, cabe ele faz a continha dele e fala, não, aí não dá, eu vou estar ganhando, ele me contratou por 1.200, vai sobrar 800 para mim. Eu não vou fazer nota. E Uhum. a gente vive essa situação aí, que eu imagino que vários colegas contadores têm essa mesma dificuldade, né? Faltou alguma coisa, Vladimir? Alguma pergunta? Não, o problema aqui dessa coleção não. Eu gostaria de, se vocês me permitissem, falar algumas situações que eu acho que nós, contadores, poderíamos estar utilizando. Claro. Saindo um pouquinho do médico, né, que o médico ele é um profissional que ele ganha bem hoje, né? É uma profissão que se o médico for bom, Uhum. Sim. ele vai, Tanto é que a faculdade de medicina é cara, a sim, procura por um curso sim, numa federal é muito forte, né? sim. Mas, Mas assim, um outro nicho que o contador ele pode estar utilizando é os dentistas. Porque se você hoje pegar um dentista que você trabalha com ele como pessoa física, tem ali uma secretária, que ele fatura ali um valor 15, 20 mil mês, se você sentar com ele, você vai ver que há a possibilidade dele abrir uma empresa e ele pagar muito menos imposto. E estar dormindo tranquilo, que eu sempre falo isso. Ele vai esquecer aquele problema lá dos 20%. aquele negócio assim, não, mas eu vou ter que pagar um honorário contábil. Com a economia, ele já vai conseguir, às vezes, pagar isso aqui. Ele vai conseguir. E não Porque vai ele, ficar porque sonegando. ele tem uma funcionária que a gente fez o cálculo aqui, dá em torno de mais ou menos, sem contar 13º, férias, só os encargos do mês, a gente fez a conta rápida aqui, deu 30 e pouco, né, Valdemir? Sim, Colocar 35% aí, né? O 27 mais os 8 lá dá 35, sim. né? Que Uhum. você falou. Ele baixa para 8, porque Só se for se ele investir. fizer uma pessoa jurídica, pessoa simples nacional, ele vai pagar desses tributos todos que a gente falou aí, né? O Uhum. SAT, o terceiros e Só o FGTS. só o FGTS. Então, olha a diminuição de encargos que ele teve de ter aquela funcionária numa empresa do Simples Nacional. Outra opção, ele paga quanto de INSS? 20%. 20%. No Prolabore ele paga 11. 11%. Então eu Ele acho pode distribuir lucro isento depois, né? distribuir lucro isento depois, Dica de né? ouro. Ele vai pagar quanto? Se ele te usar o fator R, 6%. Então, eu estou dando assim, sim, eu acho que muitos contadores sabem disso, mas tem os nossos colegas que ainda não conseguiram enxergar essa Uhum. oportunidade, né? Então, eu tenho profissionais que eram pessoas físicas, eu consegui agora, no início desse ano, mostrando que vai ter que fazer o recibo eletrônico, o cartão, embora o governo falou que, eu acho que a Logo, logo informação, vai cruz. eu É acho, cruz, né? eu acho que a informação está indo ainda, sabe? Uhum. Ele pode diminuir e falar, não vou tributar o Pix, né? Mas acho que ele nunca falou, né, que ia tributar o Pix, Não. né? Ele só Uhum. falou que as informações não ia, né? É, aham. Esse negócio de tributar o Pix aí, acho que foi invenção de algumas pessoas aí da internet, né? Ele Uhum. nunca falou isso. Ele falou, olha,
os bancos digitais, todas as operadoras de cartão de crédito vão Vão estar passar o seu CPF informar, e né? quanto que você está gastando. Exatamente. E o governo vai vir depois perguntar: peraí, você gastou, você ganhou, falou para mim aqui na sua declaração de imposto de renda, ganhou 30 e você gastou 100 no cartão de crédito. Como que você faz isso? Como que essa conta fecha? Como é que fecha? Você vai ter que explicar, né? Então, eu acho que as informações, eu não vi nenhum lugar que falou, revogou aquela Voltar instrução atrás. normativa. Eles voltaram atrás, mas provavelmente vai vir aí logo, logo alguma alteração, né? Porque hoje já existe uma obrigação de prestação de contas perante os bancos, né? Uma Nubank que não é banco, ela não informa, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas um Banco do Brasil, Bradesco, que no seu, na sua razão social, no seu KNAI ali é banco, ele já tem que emprestar, acho que a cada 6 meses, eu não me recordo, a partir de X Cada reais que você 6 meses. de operação ali, Isso. o governo tem, ele tem que apresentar isso para o governo. O governo já tem essa informação. Então, Hum, eu acho que aí tem orientado o cliente, olha, dá a nota, porque você vai pagar, olha, o que você está reduzindo de imposto. E dá a nota para o cliente. O cliente atendeu, dá a nota, não importa se ele vai declarar, se ele não vai declarar, isso já não é mais. Você resolveu o teu problema, paga o imposto e hum. fica tranquilo, sabe? A E gente pode vir cobrando nos últimos 5 anos. pode, cobra 5 anos para trás. Eu tive cliente que foram pegos nesses 20%, 5 anos, aí ficou pagando parcelamento lá, 60 meses, sabe, de E o parcelamento. pior é que vem você tem que pagar o do mês E o e parcelamento o parcelamento é com juros, né? com juros, com Não é juros. um, Não, 60 vezes não. sem juros. Selic, não, já está com juro porque venceu há 5 anos atrás. Então Uhum. ele já consolida ali com o juro. E dali para frente é Selic ainda. E a É, Selic está Tá alto. bem voando, alta, voando. mais ou menos, né? Então eu acho que é um nicho que a gente pode pegar e também se aplica a outros, né? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo hoje está em alta, né? Uhum. Fonoaudiólogo hoje não falta Falta profissional, profissional. Uhum. né? É incrível como que tem É, umas profissões que de uma hora para outra dão um boom, né? sim. E fonoaudiólogo está assim, está faltando no Uhum. mercado, quando tem, o ganho deles está considerável. Então, é uma área que a gente pode estar aplicando, né? E correndo atrás desses clientes aí, né? Muito bom. Dica, mais uma dica de ouro aí pra gente. Valiosa, né? Né? Valiosa. Pessoal, vou mandar um salve aqui também para a contabilidade Nossa Senhora de Fátima de Ribeirão Preto, que mandou mensagem para a gente, agradecer pela mensagem. E também a Poliana, de Nova Independência, também é cliente nosso também, do sistema, mandou mensagem para a gente também. Um salve aí pro pessoal. Você sabe que se você não mandar uma mensagem para o Dagoberto, você Ah, o Dagoberto, não sei se você viu a foto dele de WhatsApp, ele tá num jet ski, com um óculos escuro. é, Ele falou que tá parecido com o Brad Pitt. só que eu acho que ali dele só o óculos, viu? Só o óculos da Brad Pitt. Que é dele. Falou que ia pegar o jet ski, ia sair de Paranaíba, ia até Ilha Solteira. Não sei se é viável isso. Não sei se ele consegue, né? Mandar um abraço aí pro Dagoberto, pro Vinícius lá de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Aguardamos eles aqui, né? Também, Gravar algo, né? tem que vir aqui. O Vinícius é muito bom, né? O Vinícius, ele filho do Dagoberto, né? Mas ele é bem melhor que o Dagoberto, hein? Muito bom. Pessoal, agradecer quem ficou até aqui. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha, né? Compartilha esse vídeo aí, manda aí para os contadores, para os médicos, para chegar em mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, né? Alguma coisa que ficou ali, pode mandar a pergunta ali Claro. embaixo que a gente está à disposição para qualquer a gente manda para o Carlos. Se a gente não souber responder, a gente manda para o Com Carlos. certeza, será um prazer, né? Ele pode não saber, mas conhece quem sabe. Sim. E agradecer, Carlos, pela presença, pela disponibilidade de estar vindo até aqui, né? E conversar com a gente, trazer todo esse conteúdo que foi muito valioso para a gente. Não, mas, foi um prazer e estou à disposição. Para vocês não é nem um pedido, é uma ordem, né? O dia que vocês quiserem, será um prazer vir novamente aqui, tratar ou desse assunto em outras situações ou em outros que a gente puder estar atendendo e
dando a nossa compartilhando, né, um Sim. pouquinho do que a gente precisa tanto, né, de orientação, né, para a nossa profissão tão complicada, né? Sim. Uhum. Mas tá ótimo. Muito obrigado. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Falou.